A morte é uma das dimensões da vida, né? Uma das grandes vantagens da maioria das religiões é preparar o ser humano para uma passagem no qual ele espera algo melhor. Esse é um grande benefício das religiões. Na teologia católica a gente fala dos novíssimos, sobre esses momentos finais. Mas quando alguém chega junto a você que está sofrendo e diz que seu sofrimento é falta de fé, se isso é verdade, nunca um ser humano teve fé, porque todos os seres humanos morreram, todos. Os grandes santos, os maiores místicos, os patriarcas, todos morreram, todos morreram. Então, se é falta de fé a morte, aparentemente na humanidade não se encontra fé. Esse é um momento para aquele que tem uma expressão religiosa, uma crença, uma convicção metafísica, de animá-lo com essas questões. Essa é a grande hora de dizer o aspecto positivo das religiões, não pensar em julgamento, não pensar em nada a esse respeito, né? Ou seja, o consolo do Salmo 23 e não os horrores do julgamento de Mateus 25 e do juízo final. Esse é o momento do consolo, né? Guarde a amargura religiosa para você e deixa a pessoa tranquila. Deixa a pessoa tranquila. E pode ser, inclusive, numa relação de você com você mesmo, né, Canal? Porque em alguns momentos, essa compreensão de que qualquer sofrimento é falta de fé pode fazer com que você torne o seu sofrimento ainda mais doloroso. Porque você vai achar que você está passando por aquilo porque porque a sua crença não é forte o bastante. Então precisa tomar cuidado para não se vitimizar ainda mais no momento de já muita dificuldade. A religião é um airbag para acidente. Então, se você sofreu um acidente, usa o airbag. Essa é uma das grandes virtudes da religião. Aproveita isso, o consolo. Mas eu vou ser julgado, todo mundo vai ser. Em quem vai ser salvo? Ninguém tem condições de ser salvo, tem que ser um ato de fé. E aí, ou todo mundo. Pode Não, mas é que assim, eu estou me baseando um pouco em teologia reformada, né? Ninguém é digno da salvação, mas é um dom gratuito de Deus. Pronto, vai, né? Porque se for lembrar o que a gente fez de errado, desde que eu saí da minha casa até que eu sentei aqui, eu já mereço 4 infernos, 50 vidas. Você não fale por você. Doutor Ricardo está aqui com a gente hoje, o médico Ricardo Tavares de Carvalho é coordenador do núcleo dessa especialidade de cuidados paliativos no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, está tirando as dúvidas. Doutor, olha só que curioso, a gente recebeu, claro, muitas dúvidas das pessoas querendo saber mais sobre cuidados paliativos, mas a Débora e o Marcelo fizeram uma pergunta muito parecida. Como fica a saúde mental do médico? Sabendo que aqueles pacientes estão de partida, como fica o emocional nessa hora? Infelizmente, a nossa última pergunta, porque o nosso tempo está acabando, mas eu achei importante trazer um pouquinho dessa preocupação das pessoas, porque realmente deve ser muito complicado para vocês também. Tá. Bom, se tem sofrimento para todo mundo, tem que ter cuidado para todo mundo, inclusive para a gente que cuida, tá? É uma estratégia das equipes organizadas de cuidado paliativo terem formas de atenção para o seu próprio sofrimento, porque não dá para a gente fazer uma coisa dessa se a gente não tiver resolvido consigo mesmo e não for feliz nessa vida. Porque a gente precisa dar a energia que a gente tem e o conhecimento técnico que a gente tem para fazer essas pessoas conseguirem fazer a sua passagem, quando a gente está passando no momento final, organizar a sua trajetória até lá de uma maneira que seja coerente com ela mesma. E é claro que isso mexe com a gente. Então tem estratégias que a própria equipe desempenha ou estratégias externas, tá? Com psicólogos ou mesmo com profissionais que vão atender os doentes, por exemplo, atendimento com cachorro, clown, que é para os pacientes, mas vira uma grande festa, porque a gente também se beneficia disso. Isso também é para a gente, porque nós estamos lidando o tempo todo com perda. Como a Ana Michele falou, perda de papéis sociais, tantas perdas. E é por isso que é absolutamente necessário, já que estamos no finalzinho, não podemos esquecer, o cuidado paliativo continua depois da morte do doente, com as famílias cuidando do luto, tá? Então a gente tem um acompanhamento, e é muito mais da área psicossocial, do luto das famílias.
E a gente sabe que luto não diz respeito à morte, mas diz respeito à perda. E como as perdas começam antes da morte, no que a gente chama de luto antecipatório, o trabalho com o luto começa antes mesmo da morte, com o próprio doente, e a comunicação é aberta, a gente fala dessas coisas com os doentes. Fala sobre o que é perder a si mesmo, ou a grande perda, a morte, a própria morte, se a gente pode falar isso. E como é e conduzir esse processo da maneira mais aberta e delicada, obviamente dentro do que ele permite e aguenta. Mas isso também é a arte de se comunicar bem e fazer um bom cuidado. Então todo mundo precisa ser cuidado, inclusive nós. E a gente procura fazer isso. E isso é uma coisa que qualifica uma equipe de cuidado paliativo como uma equipe bem estruturada. Além de ensinar os outros a fazer isso, cuidar de si mesmo e tantas outras habilidades. Mas além do luto, que eu acho que a gente não pode deixar de falar.